A ficção científica não errou não, já vivemos cercados de robôs. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quem foi fã dos livros do Isaac Asimov, ou viu filmes de ficção científica algumas décadas atrás, sempre percebe um erro fundamental das previsões futuristas desses filmes do passado: a ausência de robôs no século XXI. A maior parte dos filmes e livros antigos de ficção científica no século XXI era repleto de robôs para todos os lados. No entanto, aqui estamos, já na terceira década do século XXI, e cadê os robôs? Não foi só nisso que erraram, é verdade. Aparentemente, os escritores de ficção científica exageraram a nossa possibilidade de viajar para o espaço, de ter carros voadores e robôs humanoides. Mas talvez estejamos sendo injustos nessa última parte, porque, embora na corrida espacial e nos carros voadores realmente essa coisa não tenha decolado com tanta velocidade, com relação a robôs, acho que o nosso erro é não compreender exatamente o tipo de robôs que temos hoje. Eles existem, só são um pouco diferentes do que foram imaginados, mas são robôs tão poderosos e onipresentes como na série Eu, Robô, e pior, não seguem nem de longe as 3 leis da robótica. Você certamente lembra das 3 leis da robótica do Asimov. Um robô não fará mal a um ser humano, ou por omissão deixará um ser humano se ferir. Um robô obedecerá a ordens de humanos, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. Um robô protegerá sua existência, a menos que isso não conflite com as 2 leis anteriores. Como Isaac Asimov era um cara otimista, não é mesmo? É lógico, eu não estou falando aqui dos incríveis robôs da Boston Dynamics capazes de fazer proezas típicas de filmes de ficção científica. Sim, eles existem, são bem avançados, pode ser que se tornem em breve muito comuns, mas a verdade é que ainda não são assim tão comuns no nosso cotidiano. O tipo de robô que eu estou falando deve ter uns 5 deles para cada ser humano e você provavelmente está rodeado por eles. São os botnets, justamente da união da palavra robô com a palavra internet. O que é um botnet? Simples, é um programa ou código de computador que roda num computador, num celular, numa Smart TV, em qualquer dispositivo com capacidade de rodar um código, quase como um programa qualquer, com uma diferença: ele não obedece ao dono do computador ou do celular, mas sim obedece a quem criou o botnet. O botnet, portanto, é um programa que você muito provavelmente está rodando aí no seu computador ou celular sem nem perceber. Foi instalado junto com algum outro programa que você instalou de propósito, ou então alguém usou alguma vulnerabilidade para instalar ele no seu computador ou no seu celular. Ele é melhor do que um vírus ou trojan porque ele não ataca o seu computador. Em princípio, ele não faz nada, ele fica só rodando ali no computador e de tempos em tempos ele consulta um servidor onde o botmaster, que é quem criou esse botnet e que pode dar ordens para ele, deixa os comandos para ele. Suponha que um hacker tenha instalado uns 2 milhões de botnets em máquinas aleatórias no mundo todo. Daí o hacker quer agora derrubar um site na internet. Ele manda uma ordem para todos esses botnets acessarem esse mesmo site ao mesmo tempo. Com tanta gente tentando acessar o site ao mesmo tempo, o servidor não aguenta e cai. Esse é o ataque chamado DDoS. Você nem percebe, mas pode ser que nesse exato momento, aí na sua máquina que você está vendo esse vídeo, um bot esteja ajudando a derrubar um site qualquer em algum lugar do mundo. Esses botnets são muito comuns justamente porque são difíceis de identificar. Como eles não têm nenhuma atividade contra a máquina em que estão instalados, os antivírus e outros programas desse tipo raramente os detectam. E a sua máquina agora atende requisições de um hacker. Mas antes fosse só isso. O grande problema de fato não são os botnets de hackers. Esses existem sim, são muito comuns e são muito maliciosos, mas tipicamente são limitados. O grande problema são os botnets de fabricantes. Sim, você comprou, digamos, um celular da Apple, um belo iPhone 12, teve que vender um rim e 2 córneas para comprar o celular. Ele agora é seu, certo? Ele faz coisas que você manda para ele fazer, né?
Nem tanto, meu caro. A Apple está lançando, por exemplo, o AirTag, um dispositivo simples e útil, do tamanho de uma moeda. Você pode colocar ele em um monte de lugares, numa pasta, numa mochila, numa bicicleta. E assim, por exemplo, você não vai nunca mais, sei lá, perder as chaves do carro. Basta colocar esse dispositivo no chaveiro e com o seu celular você consegue identificar onde está o seu chaveiro se você perdeu ele. Quando você compra o AirTag, você faz o pareamento dele com o seu celular. O AirTag gera um sinal Bluetooth que o seu celular consegue detectar e o programa especial descobre em que direção está esse Bluetooth e assim você consegue localizar facilmente o seu AirTag com o seu celular. Tudo lindo até aqui, não é mesmo? Algo bastante bacana e útil. O problema é, e se você perdeu o seu chaveiro na rua, deixou ele cair no táxi, por exemplo? Como que você vai localizar isso? Embora o AirTag libere um sinal de Bluetooth, você sabe, esse sinal é de curto alcance, vai estar longe para o seu telefone achar ele. Mas aí a Apple teve uma ideia. E se outros iPhones ajudarem nessa tarefa? Existe um enorme número de iPhones em todo lugar. Certamente vai ter algum perto de onde está o seu chaveiro, capaz de identificar o sinal do AirTag. Pois é, você entendeu. Mesmo que você não tenha um AirTag seu, saiba que se você tem um iPhone, ele vai estar periodicamente acessando um servidor da Apple, onde ele pode ser informado que existe um AirTag perdido e ele vai reportar esse AirTag se estiver próximo dele. Você nem vai ficar sabendo disso, é o seu telefone conversando com o AirTag e conversando com o servidor da Apple. Nem te avisou, você nem percebeu. O seu celular então informou não apenas o AirTag, como a sua localização, para eles saberem onde está o AirTag. Entenda, mesmo que você não tenha nenhum AirTag, nem queira nada com isso, o seu iPhone está neste momento ajudando a Apple. É exatamente o princípio de um botnet. Você pode arguir que é um botnet do bem, porque o objetivo é ajudar alguém a achar um item perdido, mas ainda assim é um botnet, é um código que está rodando no seu celular, fazendo algo que não é uma ordem sua, não é uma coisa que você mandou ele fazer. E se você pensou, é por isso que eu não uso Apple, vou usar o meu Android aqui para não ter esse tipo de problema. Pense duas vezes, camarada. O Android tem serviços equivalentes com um aplicativo chamado Tile, que faz a exata mesma coisa. E adivinhe, existe um protocolo de cooperação entre a Apple e a Google, de forma que o seu Android também está ajudando a achar os AirTags, da mesma forma que os iPhones, em troca, ajudam a achar o Tile. Olha que lindo! Todo mundo mandando a sua posição para os servidores das Big Techs no mundo todo. Que absurdo, não é mesmo? Calma, ainda não chegamos na pior parte. Você tem uma Alexa na sua casa, uma Google Assistant ou coisas similares? Como você pode imaginar, elas também entram nessa brincadeira. Mais que isso, elas se tornam pontos de retransmissão da internet para esses dispositivos. Pense, você pode estar com seu Android ou com seu iPhone que não tem um plano de internet, ou seu plano de internet se esgotou. O seu iPhone não teria como entrar em contato com o servidor da Apple para mandar as informações sobre os Tiles e Androids perdidos próximos. Mas se tiver uma Alexa da Amazon próxima, eles têm um protocolo que permite que o iPhone mande essa mensagem. Veja, isso não quer dizer usar a internet de forma convencional. Você não vai conseguir mandar e-mails ou ver um vídeo usando a Alexa do seu vizinho. Mas essa mensagem pequena, considerada um protocolo IoT, a Alexa vai passar por você. Considerando que celulares estão em todos os lugares, praticamente todo mundo tem um celular e Alexas e similares já são bastante comuns em casas brasileiras e já tem um monte de gente andando na rua com celular, com um monte de outros dispositivos que também têm conexão com a internet. Olha só a quantidade de robôs que tem ao seu redor neste momento. Sem contar aqueles botnets maliciosos que certamente você instalou também algum no seu micro, no seu celular sem querer. Isaac Asimov não ficaria desapontado com o nosso futuro atual. Certamente estamos sim rodeados de robôs por todos os lados, só não é o robô que ele imaginava, não obedece às 3 leis e eles têm um único propósito: saber onde você está ou onde estão coisas próximas a você. Ou seja, no final das contas, é uma rede de espionagem. Sim, porque além da sua localização exata, as Big Techs sabem quem está próximo a você. Podem fazer ligações, estabelecer padrões de comportamento, saber quem está se relacionando com quem. Em alguns casos, podem até ver você e ouvir o que você está falando. Sim, eles vão dizer que não coletam esses dados, mas o fato é que quem tem o controle sobre o software são eles.
Pode até ser que eles não façam isso agora, mas se amanhã eles precisarem ouvir você, precisarem controlar você, eles não teriam dificuldade nenhuma em fazer isso. De fato, você está cercado por uma rede de robôs espiões que não obedecem a você, como deveria ser segundo a segunda lei da robótica do Asimov. Eles obedecem à empresa deles, ao hacker que os criou. Faz pouca diferença no final das contas. Aliás, esse caso do robô obedecer à empresa e não ao usuário é exatamente o roteiro do filme Eu, Robô, não sei se você se lembra. Pior, porém, é imaginar que todo esse poder de perseguição pode ser facilmente sequestrado por governos. Sim, imagina um dia o governo queira te perseguir. De forma muito simples, mesmo que não tenha a sua identificação, uma linha de celular sua, ele pode rastrear pessoas próximas a você. Temos sim muitos robôs, mas robôs que nós não controlamos e não estão aqui para nos ajudar. Estão aqui para ajudar grandes empresas e o governo. Mas veja, é importante ter a noção clara do risco disso. O risco existe, e isso não quer dizer que você deve recusar totalmente a tecnologia. Tecnologia é nossa aliada nessa guerra contra o governo, porque, embora ela possa sim ser usada pelo governo contra nós, ela aumenta muito mais o poder do indivíduo contra o governo. Embora o seu computador ou celular seja usado algumas vezes por grandes companhias, ou eventualmente até pelo governo para fazer coisas que eles querem, você ainda usa a maior parte deles. Mais que isso, numa situação de risco, pode optar por descartar totalmente esses dispositivos. Importante é você saber que o risco existe e que Isaac Asimov acertou sobre robôs. Eles viraram coisas comuns. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!